Gente, eu tô aqui no Clube de Bridge de São Paulo, no bairro da Vila Nova Conceição. É um clube super elegante, onde as pessoas se reúnem para jogar bridge. Eu já tinha ouvido falar desse jogo, mas eu não tenho a menor ideia de como se joga, qual é o princípio, e agora nós vamos descobrir tudo nesse clube. Aliás, se você não sabe, vem descobrir comigo. Fica aí que depois da vinheta a gente vai descobrir o Clube de Bridge de São Paulo. Mais uma opção para a gente se relacionar, para a gente fazer uma social e desenvolver o raciocínio lógico. Bora conhecer esse clube elegante aqui de São Paulo? Vem comigo, é depois da vinheta. Olá, Segui Chique, tudo bem com você? Sejam todos muito bem-vindos de volta ao meu canal. Eu sou o Anderson Delfini e por aqui, você já sabe, a gente fala de estilo e comportamento toda terça e toda quinta-feira, às 18 horas, com um vídeo inédito por aqui. E se você não me conhece, você pode me seguir lá nas minhas redes sociais, que está aparecendo aqui embaixo para você. Por lá, eu posto conteúdos diferentes do que a gente tem aqui no canal. Você também, se não me conhece, porque não está ainda inscrito aqui no canal, então você pode se inscrever agora e já ativa as notificações aí no sininho para você ficar por dentro de tudo que rola por aqui. E tem novidade, nós já temos o botão de seja membro do canal. Clica lá, com um valor pequenininho por mês, você incentiva o conteúdo aqui do canal e você se torna um Segui Chique Premium. O que isso quer dizer? Você vai ter vantagens sendo esse Segui Chique Premium. Quais vantagens? Você vai receber um vídeo mensalmente exclusivo para os Segui Chiques Premium. Você vai ter os emojis, quando você comentar os vídeos, emojis exclusivos para você colocar nos teus comentários. E além disso, vai ter um selinho do lado do teu nome, te identificando como um Segui Chique Premium, que vai mudando à medida em que você fica aqui no canal, mostrando a tua fidelidade no canal. Então, bora clicar lá no Seja Membro? É isso aí. Hoje eu tô aqui no Clube de Bridge de São Paulo, uma casa linda no bairro da Vila Nova Conceição, onde acontece campeonatos e torneios de bridge, inclusive aulas. Então nós vamos passear aqui pelo clube, eu vou te mostrar o torneio. Vamos lá? Você conhece esse de bridge? Você entende sobre bridge? É o momento de você descobrir o que é esse jogo. Eu também não entendo nada, nós vamos descobrir isso junto a partir de agora. Vamos lá? Vamos passear pelo clube? Vem comigo. Gente, então eu tô entrando aqui no clube, olha, é uma casa super elegante aqui em São Paulo. A gente tem essa entrada bonita, toda iluminada, e vamos lá conhecer já o interior da casa, que a casa em si já é um espetáculo de arquitetura. Vem comigo, vamos abrir aqui e desvendar os mistérios do bridge. Vem comigo. Olha, aqui a gente vai chegando no hall de entrada da casa, que já tem essa arquitetura super bonita, muita madeira. Eu tô falando baixinho porque já tem campeonato acontecendo lá dentro. Então a gente tem que respeitar um pouquinho o que está acontecendo lá. Eles sabem que a gente está filmando aqui, mas olha que entrada linda. Essa escada é um charme à parte, olha. Tá vendo? Aqui tem uma área social do clube. A gente entrou por aquela porta lá e aqui é a entrada do salão onde acontece o campeonato, que a gente já vai te mostrar. Mas eu queria que vocês vissem como é bonita a entrada aqui do clube. Para lá a gente tem a área social, o pessoal tá vindo de lá aqui para o campeonato. Clube de Bridge de São Paulo. Gente, eu tô aqui com a Aline, que já tem vídeo aqui no canal, porque a Aline fez um pod chique com a gente. Depois eu vou deixar nos cards em algum lugar aqui da tela, acho que é aqui, ó. Eu nunca sei direito onde é, mas acho que é aqui. Eu vou deixar aqui nos cards e vou deixar na descrição desse vídeo o episódio do pod chique da Aline, que fez um prato delicioso, porque a Aline também é chefe de cozinha. Mas hoje ela veio para falar do bridge, ela é membro aqui do clube e vai explicar um pouquinho, ou tentar, né, Aline? Tentar.
Porque eu já soube que o bridge é um jogo bem difícil da gente aprender, mas ela vai tentar explicar pra gente no que consiste o bridge. Então essa é a mesa onde acontece o campeonato. Todos os campeonatos importantes e oficiais, seja aqui em São Paulo, no Brasil ou no mundo, a mesa é assim, sempre uma mesa quadrada com feltro e essa tábua que a gente chama de cortina. Tá. E essa cortina tem uma portinhola que daqui a pouco eu explico as funções de tudo isso. Então, como vocês podem ver, as mesas têm as posições marcadas. Então, o Anderson está em sul, eu estou em oeste. O meu parceiro senta na minha frente, então ele estaria sentado ali na posição leste. Tá. E o parceiro do Anderson estaria na frente dele na posição norte, tá? Então, demos os nomes aos bois, norte e sul contra leste e oeste. Cada dupla recebe uma folhinha onde vai anotar os seus resultados com caneta normal. E cada mesa tem uma maquininha dessa que se chama Bridgemate, que você anota o resultado aqui. Que parece uma calculadora. Parece uma calculadora. E aí o resultado que a gente coloca aqui já vai direto pro programa central e o diretor de jogos. Então quando a gente acaba o jogo, o resultado já tá automático na internet, no nosso site. O resultado de cada mão jogada e o resultado final. E aí o papel vai servir só para nossa comparação, a gente vai ver se não teve nenhum erro, porque às vezes a gente digita errado na máquina. Claro, somos humanos, todo mundo é humano. Então o papel serve para isso também. O bridge é um jogo de cartas, que eu tô vendo que as cartas estão aqui. Já vamos chegar lá. Tá. E aí cada pessoa recebe uma caixinha dessa que se chama bidding box, que nada mais é do que a nossa caixinha dos lances que a gente vai dar. Lances de leilão. Aqui nós temos um conjunto de bolsas. Isso aqui se chama bolsa. Cada bolsa, olha que coisa legal. Vou abrir ela aqui. É um baralho dividido em 4. E existe uma máquina que embaralha e já distribui as cartas. Então isso é feito, não é feito por uma pessoa. Isso é feito por uma máquina, por um programa. Tá. Diz que o bridge é super pensado, é super estatístico, lógico, não tem sorte. Não tem sorte, é um jogo que te desafia os neurônios mesmo, um jogo super cerebral. De estratégia. E aí tem uma máquina que embaralha e já distribui, porque você pensa o seguinte, essa bolsa número 6, essa daí é a 6, essa daqui é a 7. Cada mesa jogada tem uma bolsa 6, uma bolsa 7, uma bolsa 8, uma bolsa 9. Então imagina o organizador do torneio ter que fazer tudo isso na mão, porque todo mundo joga o mesmo jogo, joga com as mesmas cartas. Tá. Então por isso que existe essa máquina, que é para duplicar quantas vezes forem necessárias cada mão. E para ninguém fazer o que a gente chama maço, né? Exato, ninguém fazer maço. Tá. Então isso é uma bolsa. Isso aqui é uma bandeja. E isso é a cortina. Então, como que é o jogo de bridge? Então, eu já falei, um baralho, 52 cartas no total, dividido em 4 pessoas, ou seja, 13 cartas por pessoa. O objetivo principal do bridge é você fazer o maior número de vazas. Então, como cada um tem 13 cartas, são 13 possíveis vazas em cada mão jogada. Então, aqui, ó, a bolsa tem norte, sul, leste, oeste, e ele vai te mostrar quem é o dealer. Então, eu vou colocar a bolsa aqui na posição norte-sul. Cada um vai recolher suas cartas. Quando a gente pega as cartas, a gente abaixa a cortina e começa o leilão. O que é o leilão? O leilão é uma comunicação entre as duplas. Aí que a gente vai usar esse baralhinho de símbolos, onde a gente vai dizer alguma coisa da nossa mão para chegar num contrato final a ser jogado. Então, quando eu pego as minhas cartas, essa mão é muito boa, adorei. Cada carta tem uma pontuação. Então, eu vou somar quantos pontos eu tenho no total da minha mão e vou começar a me comunicar com o meu parceiro. Então, eu posso falar aqui, por exemplo, uma copa. Eu tô dizendo pro meu parceiro, eu tenho 5 ou mais cartas de copas com 12 pontos ou mais. Aí, passo a bandeja. Norte vai dar a voz dele, o meu parceiro vai dar a voz dele e volta a bandeja para nós. Ou seja, toda a comunicação entre os
parceiros é feito por símbolos aqui na bandeja. Exato. A bandeja vai, a bandeja volta, por isso que tem a cortina, a tapadeira aqui, que é para não ter olhares, não ter gestos, sinais. Exatamente. Tá. Então, assim, tudo que você está dizendo pro seu parceiro, você está dizendo pro seu adversário também. Sim, o teu adversário tá vendo a comunicação também. E aí que tá a beleza maior do jogo, porque, teoricamente, quando a gente for começar a jogar as cartas, eu recebi todas as informações do que você tem na sua mão, você recebeu todas as informações do que eu tenho na minha mão, e agora a gente vai disputar nas cartas se eu vou cumprir ou não o contrato que eu prometi que eu ia cumprir. Então, esse contrato, quando acaba o leilão? Você sabe? Não. Você sabe? Você sabe? Eu sei. Então me conta, quando acaba o leilão? Então a gente vai falando, uma copas, aqui falou isso, falou passo, né? Existe um passo. Acaba o leilão assim, você passou e eu resolvi passar. Deixa eu mostrar o que ela tá pondo aqui, que a câmera não pega. Ó, ela colocou aqui um passo, o outro passou e aqui ficou um 2 de espada. Então, acabou o leilão aqui, porque tiveram 3 passos seguidos. Então, esse é o contrato final. Então, Norte prometeu fazer 8 das 13 possíveis vagas do jogo com o trunfo espada. Bom, é lógico que você aí, como eu, não aprendeu nada, mas assim, deu pra gente ter uma ideia de como é feita a comunicação, a mesa do jogo, porque diz que o Bridge é um jogo super difícil de ser jogado. Demora pra aprender isso, você me contou aqui nos bastidores. Demora. Né? Pra isso que existe o clube, né? A gente vai falar um pouquinho ainda, tem aulas aqui no clube, mas a ideia é essa. Vou te mostrar o salão todo. O pessoal já tá aflito pra entrar aqui no salão pra começar a jogar, porque vai ter campeonato hoje e nós vamos gravar o campeonato acontecendo. Então, aguenta aí que a gente vai liberar o salão. Ó, o povo já tá entrando. Olá, nós vamos liberar o pessoal para entrar e a gente vai gravar aqui durante o jogo. A gente vai entrar aqui no salão onde acontecem os campeonatos. Já tem gente, a Aline tá lá, ó. Aqui é a mesa, então uma das mesas onde acontece o campeonato, ó. Eu vou dar a volta total, vendo como funciona uma mesa, ó. Vou mostrar ela de quina aqui, ó. Já tem um jogador ali, ó. Tem gente entrando, diz que essa pessoa que tá entrando é o cara, é o nosso campeão brasileiro, ó. Esse é o salão todo aqui do clube. Aqui senta quem controla todo o campeonato. É super informatizado. Olha aqui, tem várias mesas de acordo com o número de pessoas que vai participar do campeonato. Então, são montadas as mesas. E essa maquininha que parece uma calculadora é a máquina que se comunica com a pessoa que está lá na direção aqui de todo o campeonato. Então, aqui vem direto as informações que cada mesa vai passando de cada mão, de cada partida. Tem mais mesas para cá, o pessoal já está se colocando. O salão é bem bonito, o pessoal aqui é super receptivo, muita gente boa, muita gente simpática. Aí, ó, o pessoal já está entrando para começar o jogo e daqui a pouco a gente vai te mostrar então o jogo acontecendo. Não sei se a gente vai poder filmar o jogo acontecendo em si, mas a gente vai tentar. Aqui já tem uma mesa inteira composta. Eu tô aqui, ó, na área social do clube, onde tem um café. E aí, ó, o pessoal vai chegando, vai socializando aqui antes do campeonato começar. Tem um café gostoso, tem uns comes. O pessoal vai batendo um papo, vai socializando. Olha aqui, ó, tem uma TV, tem umas bebidinhas. Pessoal do serviço aqui que fica à disposição. E tem um jardim lindo que o pessoal vai socializando, ó. Tá vendo? Tem uma área linda. A casa é muito bonita, onde acontece o clube. Tá vendo? Tem um jardim bem lindo. E diz que depois do campeonato, o pessoal senta aqui e aí o papo rola solto e vai noite adentro, com as bebidinhas, as conversas, as discussões depois do jogo, porque durante o jogo diz que o Bridge é um jogo mudo. É um jogo que não se conversa com palavras, só com as cartas da mesa. Olha lá, o pessoal já está lá dentro do salão e já está se preparando para começar o campeonato, ó. Tá curtindo esse vídeo? Então não esquece de dar o teu joinha, de compartilhar nas tuas redes sociais
e comentar aí embaixo. E não esqueça de clicar lá no botão Seja Membro e se tornar um SegChique Premium aqui do canal. Você vai ter vantagens exclusivas. Dá uma conferida lá. Nós vamos entrar aqui, ó, onde é uma das salas de aula do clube. A Aline está preparando a sala porque vai ter uma aula segunda-feira, Aline. Isso aí. É uma aula temática já para os nossos jogadores intermediários. Então deixa eu mostrar, tem flip chart, tem projetor aqui, ó, tem telão. A sala é super bonita, tem uns troféus aqui. Esses troféus são dos campeonatos disputados? Não, são troféus de bridge, tem de xadrez também. Toda a biblioteca que tá aí também é somente livros de bridge e de xadrez. Aqui tem mais alguns troféus. E deixa eu mostrar a sala pra cá. Ó lá, vamos voltar por aqui. Já que você falou em troféu, então eu vou falar. O Brasil já foi campeão mundial de bridge mais de uma vez, tanto de equipe quanto de duplas. O Brasil tem 2 títulos mundial de equipe e, se não me engano, 4 de dupla. Você já foi disputar campeonato fora do Brasil? Já. Onde é que você foi disputar? Conta pra gente. O ano passado, por exemplo, eu joguei o Sul-Americano, que foi em Buenos Aires. E aí o Sul-Americano dá 2 vagas para representar no Mundial. Então, os 2 primeiros colocados do Sul-Americano representam a América do Sul no Mundial. Então, ano passado, nós do Brasil ganhamos na categoria feminina o Sul-Americano, a Argentina ficou em segundo. E aí, então, fomos para o Marrocos, para Marrakech, para jogar o Mundial. Olha que chique. Deixa eu mostrar a sala do lado de cá. São várias mesas, tá vendo? Então os alunos ficam aqui nessas mesas e a aula vai acontecendo aí na frente. É isso, Aline? Isso aí. E tem uma varanda gostosa aqui, ó, nessa sala, que a gente vê todo o clube lá embaixo, aquela área do bar onde a gente tava, que é uma área bem linda, é uma área de convivência. Lá embaixo, então, fica o salão, aqui a área do bar, com esse jardim bem bonito, e ainda tem uma sala de xadrez que nós vamos falar já sobre ela aqui do lado. Aqui a gente vai chegando numa área que eu tô vendo que é uma sala de xadrez, ó, e quem tá aqui para contar um pouquinho sobre essa sala é o Gilberto. Quer dizer que o clube é de bridge, mas tem xadrez aqui também, Gilberto? Sim, aqui nesse andar, aqui nessa sala, nós temos o nosso departamento de xadrez. A gente organiza torneios, dá aulas, tantos torneios. Todas as segundas nós temos um torneio bem amistoso aqui, algumas vezes nós temos torneios internacionais aqui, inclusive, então a gente mistura alguns tipos de atividades aqui, é um mini clube de xadrez. E aí tem aulas então, para quem é iniciante? A gente planeja algumas aulas, tudo, mas não temos o mesmo esquema do bridge, que já está super organizado. A gente ainda está, basicamente o que nós temos mais são torneios e aulas para nível intermediário. Conta um pouquinho, para quem não conhece, qual que é o objetivo do xadrez. Xadrez é um jogo de tabuleiro, né? Conta um pouquinho como é o objetivo do jogo. Bom, o objetivo principal é dar o famoso checkmate. O checkmate é uma situação onde você deixa o rei adversário sem nenhuma saída. A melhor forma para você dar checkmate é você conseguir coordenar as suas peças de modo que elas joguem melhor que a dos adversários, e aí você consegue se aproximar do objetivo final, que é o checkmate. Tá. E o jogo de xadrez é um jogo demorado, né? Ele pode ser demorado ou pode ser rápido, depende do tempo que você proponha para jogar. Por exemplo, nossos torneios de segunda são rápidos. Eles começam às 8h30 e terminam às 11h. Você joga 5 partidas e cada partida demora aproximadamente 20, 30 minutos. É um ritmo mais rápido que a gente joga para terminar mais cedo e as pessoas conseguirem jogar o torneio sem terminar de madrugada. Campeonatos mundiais, às vezes partidas podem demorar 3 a 4 horas, uma partida só. Sim. Então ele é rápido dependendo da decisão dos jogadores, né? Tem torneios rápidos e tem torneios demorados. E ele é um jogo de estratégia. É um jogo de estratégia. Tá. E aí quem quiser pode vir aqui para o clube de bridge e se inscrever para as aulas de xadrez. Exatamente. Principalmente para os torneios, a pessoa entra em contato e vem jogar o torneio. E as aulas
Aulas, a gente não tem uma aula fixa, um dia fixo em que a gente dá aulas. Eventualmente a gente cria algum curso e aí a gente avisa as pessoas. Mas, por exemplo, no momento, nesta semana que vem agora, não existe nada programado nesse sentido. Só o torneio, esse sim, está programado para segunda-feira às 8h30. Então as informações vão ficar todas na descrição do vídeo. Aí é só entrar em contato e vocês vão saber sobre a programação de aulas e a programação de torneios, tá bom? É isso. Tem também xadrez no clube de bridge. A gente tá aqui nessa área super gostosa, o pessoal tá lá jogando, o barzinho tá lá funcionando e a Aline agora vai contar um pouco pra gente dessa história do bridge. O bridge é um jogo de origem britânica? Isso, o bridge é um jogo de origem britânica, como a gente já disse, é um jogo extremamente estratégico, é um jogo que não tem blefe nenhum, não tem dinheiro envolvido e não tem sorte. É tudo desafiador, é tudo cerebral. Claro, você pode jogar bridge sem essas pretensões competitivas, claro, e jogar para se amadoramente. Isso, exato. Mas os conceitos básicos, essas etiquetas, essas formalidades do bridge valem para todos os níveis. A conduta, digamos assim. Porque a gente estava falando aqui em off que o bridge é um jogo extremamente elegante. Ele é. De conduta, de postura, que você ia dizer, porque as pessoas não conversam durante o jogo, né? A conversa é toda por sinais ali na bandeja, mas assim, sinais das cartas do jogo. Sinais aqui. Isso. Então tem toda uma conduta de elegância, de postura, né? Tem. Mas não é essa elegância no sentido roupa, como você... Não é isso, é de conduta durante o jogo, exato, né? A conduta mesmo. Assim, você não pode ter alguma atitude que possa dar a impressão de que seja um gesto de roupa. Então, por exemplo, você não pode pensar se você só tem uma carta obrigatória para servir, para ser jogada. Então, se você pensou, não é uma postura bem vista. Então, tem algumas coisinhas assim. Sim, tem algumas regrinhas de comportamento. Exato. Eu sei que vocês não vão entender exatamente o que isso significa, mas só para entender a ideia da regra do comportamento à mesa. Mais cedo, quando eu cheguei, a gente estava conversando aqui com o pessoal do clube, uma pessoa me disse que o bridge é uma maneira de se socializar muito, porque em qualquer lugar do mundo tem gente disposta a jogar uma partida com você, né? Exato. Às vezes as pessoas viajam para outros países do mundo. Aqui em São Paulo a gente, infelizmente, só tem um clube de bridge, porque é o suficiente para a quantidade de jogadores que a gente tem aqui. Mas em várias cidades do mundo, você tem 2, 3 clubes de bridge, às vezes assim, num bairro só, sabe? Então você vai, chega lá no clube, um estrangeiro, que dia que é o torneio, tal, queria jogar, sempre alguém arruma parceiro, você nunca tá sozinho. Não tem o que fazer, vai pro clube de bridge, que sempre tem alguém pra te fazer companhia. Sim, sempre vai ter alguém lá disponível para fazer uma partida, para fazer uma social aqui na área social do clube. Então, eu acho que o bridge tem vários viés, né? Por exemplo, o bridge, em vários países do mundo, na Europa principalmente e nos Estados Unidos, ele é ensinado em escolas infantis. Tá. Porque ele incentiva o raciocínio lógico. Então, o bridge nos Estados Unidos, por exemplo, é conhecido em cada esquina. As pessoas podem até não saber jogar, mas todo mundo sabe o que é bridge. Qual é o princípio do bridge? Como é que se joga? Então, você tem esse viés educativo para fortalecer seu raciocínio. Você tem o viés social. Então, você vem aqui jogar um torneio que não vale nada no sentido competitivo. Você vem aqui para passar uma tarde gostosa com um amigo, jogar um pouco de bridge, come uma pipoquinha, conversa. Então tem toma uma bebidinha. E tem o bridge mais competitivo, que aí são as pessoas que estudam e participam dos campeonatos internacionais, representam o seu país. O bridge, na verdade, ele é considerado um esporte e não um jogo, justamente porque não tem o lado sorte envolvida. Então ele faz parte do rol dos esportes da mente. Então é o xadrez, o gamão, o go e o bridge. Então, o xadrez, o gamão, o go. Não conheço o go. Go é um jogo de pedrinha coreano. Tá. Aqui a gente tem pouquíssimo também.
e o bridge. Então são os esportes da mente. Então ele não é considerado um jogo porque ele não depende de sorte. Exato. Ele é um jogo de estratégia, de raciocínio lógico. É um jogo não. Ele é uma disputa, de raciocínio lógico, de estratégia, e por isso ele é considerado um esporte da mente. Exato. E aí você estava me dizendo que em função de trabalhar tudo isso, raciocínio, lógica, estratégia, tem estudos científicos que comprovam que ele é eficaz na prevenção do Alzheimer. Perfeito. Justamente porque você mantém a sua mente ativa. Então, existe pesquisas no mundo inteiro, existe pesquisas científicas comprováveis que o bridge previne o Alzheimer. Tá. E o bridge é muito incentivado também como estratégia corporativa. Assim, tem grandes empresários, grandes personalidades, obrigada, que jogam bridge e que dizem que o bridge auxilia nas suas tomadas de decisão de suas empresas, de seus negócios. Conta para eles algumas dessas personalidades. Vou contar. Um nome que talvez ninguém conheça, Bill Gates. Bill Gates, um reles desconhecido. Bill Gates joga bridge e ele é um dos que fala que o bridge auxilia muito ele nas suas tomadas de decisões corporativas. Warren Buffett também, o ex-presidente da Argentina, Maurício Macri, quando se aposentou da presidência, né? Ele deu uma entrevista falando que a partir daquele momento ele ia disponibilizar a grande parte do tempo dele para o bridge. E ele realmente faz isso. Eu encontrei ele faz um mês na Colômbia, onde a gente foi jogar o Campeonato Sul-Americano, e ele estava lá representando a Argentina, ganhou a vaga dele também no Mundial. Ganhou. A gente tem um vídeo aqui no canal que saiu recentemente, que eu digo ali nesse vídeo que saber não ocupa espaço. E quem é chique e elegante tem que ter repertório, tem que ter amplitude de conhecimento. E aí a gente está trazendo mais uma opção que talvez você não conhecesse, e se conhece, vai ter oportunidade de vir para cá, porque aqui dá para disputar, dá para fazer uma social, e quem não conhece e quer aprender tem as aulas, né? E sabe só mais uma coisinha que eu acabei de lembrar, que é legal? A diversidade etária que a gente tem isso é aqui. importante. Eu tava vendo, porque tem gente muito jovem, tem gente com uma idade maior e todo mundo convivendo em harmonia. E assim... E você me falou que o teu filho joga? Meu filho... Quantos anos ele tem? Meu filho tem 11, ele tem DNA encardido, né? Como eu falo. Ele joga. E o menino tem jeito, viu, Anderson? Ele faz parte ele tem treinos semanais agora com a equipe de juvenil do Brasil. Tem uma equipe juvenil? Tem uma equipe juvenil. Aqui do clube? Na verdade, não é só de São Paulo. Tá. Então, nós temos 2 jogadores de São Paulo, que é o meu filho, mais uma menina. Temos 2 de Brasília, um do Rio, um de Recife e uma menina que está morando em Hong Kong. Então, essa turma toda faz aula online com um dos nossos maiores jogadores aqui de São Paulo e do Brasil. Então, eles estão sendo preparados. O ano passado, eles já disputaram o Campeonato Brasileiro. Esse ano, eles vão disputar um campeonato entre juvenis da América do Sul. Não vai ser um sul-americano, com esse cunho de disputa de campeonato sul-americano, mas é um torneio mais amistoso para preparar amigos, a moçada, né? Para legal. Serão 6 países aqui da América do Sul disputando esse campeonato só de juvenil. E dá para fazer aula online, então, pelo que você está me dizendo. Dá para fazer uma aula online. Então, olha, quem tiver afim, todas as informações vão ficar aí na descrição do vídeo, os contatos aqui do clube. Então, estando afim, querendo aprender a jogar bridge, aqui é o lugar. Nós estamos em São Paulo, no bairro da Vila Nova Conceição, nessa casa lindíssima que vocês viram. Pessoal super acolhedor, super simpático. Então, vale a pena quem tiver interessado em aprender algo novo, em fazer uma social, em descobrir um
mundo de jogo, de estratégia, de desafiar a mente, para desafiar a mente, está convidado. A Aline está fazendo o convite. Muito bem-vindos. Muito, muito prazer. É isso, um clube de bridge aqui de São Paulo. E aí, você curtiu o nosso vídeo? Curtiu esse conteúdo? Então dá o teu joinha pra gente. Não se esqueça de compartilhar nas tuas redes sociais e com os teus amigos. E se não é inscrito ainda no canal, se inscreva e ative as notificações para você ficar por dentro de tudo que rola por aqui. Não se esqueça que agora nós temos o botão Seja Membro, que você pode se tornar um membro SegChique Premium com vantagens exclusivas. Um vídeo por mês exclusivo para os membros SegChiques Premiums, os emojis para você colocar nos comentários aqui, o selinho do lado do teu nome, e você pode assistir a todos os vídeos do canal antes do público em geral. Então vai lá e clique em Seja Membro, fora que você contribui com um valor pequenininho para a gente ter um conteúdo de maior qualidade aqui no canal. Eu espero que você tenha gostado do Clube de Bridge. É mais uma opção para você aumentar o teu repertório, é uma opção para fazer uma social aqui entre os membros. E por hoje eu vou ficando por aqui. Até o próximo vídeo no canal. Um grande beijo. Fui!